Olá, aqui é a pastora André Nicolau e eu queria te convidar a mais uma vez parar um tempinho no seu dia para meditar sobre os ensinos do capítulo 19 do livro de Provérbios. Que ricos ensinos nós temos recebido da parte do Senhor. Então vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias. Eu tenho usado a tradução NVI, mas você pode verificar na tradução que você se sente mais confortável. Vamos então à leitura. Vou iniciar a leitura aqui do capítulo 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante e todos são amigos do que dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele os recompensará. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que deseja se ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irás afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. O sábio inicia, mais uma vez, nos advertindo a ter cuidado com a precipitação no falar. Ele chama nossa atenção para esse tópico, mais uma vez, devido à sua grande importância. Muitas pessoas falam o que pensam e acabam se enrascando em situações constrangedoras e difíceis, até mesmo causando a destruição de si próprias e de outros. Nossas palavras devem ser sempre de bênçãos, de ensino, palavras que restauram, que curam e que trazem unidade. No verso 4, nós vemos que as pessoas que têm muitas riquezas também têm muitos amigos, mas isso é pura ilusão. Muitos se aproximam do rico apenas por causa do que ele pode lhes proporcionar. O texto diz ainda que muitos adulam o governante e todos são amigos do que dá presentes, sempre pensando em obter favores próprios. Mas o pobre é desprezado por todos os seus parentes e até pelos seus amigos.
Um homem sábio, porém, é paciente e sabe ignorar as ofensas. 2 conselhos bem importantes sobre família que o sábio dá é: o filho tolo é a ruína do seu pai. Então, filhos, não sejam tolos, não sigam os exemplos do mundo. Busquem a sabedoria de Deus para não envergonhar os seus pais. E a esposa briguenta é como uma goteira constante, contínua, pingando, 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 atormentando. Então o sábio diz que casas e riquezas herdam-se dos pais, mas uma esposa prudente vem do Senhor. Então, mais uma vez, o sábio reforça a importância de saber se casar com a pessoa certa e como isso fará diferença no futuro. Não é a aparência, mas é o interior, o conteúdo, porque isso permanece. Outros conselhos bem sábios, bem ricos são fugir da preguiça, obedecer aos mandamentos, tratar bem aos pobres, que equivale a emprestar ao Senhor e é Ele quem traz recompensa. Disciplinar os filhos, saber os conselhos, saber ouvir os conselhos e também saber aceitar as instruções, que é o que nos torna cada vez mais sábios. Há ainda um outro ensino precioso para os corações ansiosos porque algo ainda não deu certo ou aos entristecidos porque algo deu errado. E esse conselho é: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vou repetir. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Às vezes a gente faz planos, a gente se empenha em fazer coisas, acreditando que aquilo vai dar certo. E pode perguntar ao Senhor: mas Senhor, por que isso não deu certo? Eu orei, eu pedi, eu clamei, eu fiz jejum. Mas não é a nossa vontade que prevalece, é a de Deus. E às vezes as coisas deram errado e a gente pensa que não tem mais jeito, mas por que deu errado? Por que foi comigo? A vontade do Senhor sempre prevalece. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. Então é bom confiar no Senhor e saber que a vontade dele sempre vai prevalecer. E como isso é reconfortante. O temor do Senhor conduz à vida. E quem o teme pode descansar em paz e livre de problemas. Estes são alguns dos ricos conselhos de hoje. E mais uma vez, que o Senhor nos dê a graça de alcançarmos um coração sábio. Deus te abençoe.